Oi, querida, Olá, boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tô bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Olha, tanto eu quanto as mulheres que me acompanham por aqui pelo Instagram estamos muito ansiosas por essa live de hoje, para a gente poder saber um pouquinho da sua partilha sobre o seu caminho, né, do parto até a amamentação. Então, assim, você dispensa apresentações, mas eu queria começar assim, agradecendo de coração você ter aceitado o convite de estar aqui essa noite para partilhar essa live. E começa dizendo quem você apresenta a sua família também para a gente entrar no contexto de como vai ser a live dessa noite. Tá bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Estamos aí no desafio, né, que você preparou sobre a amamentação. É importantíssimo cada vez mais a gente estar atualizado nessas informações, principalmente quem está prestes a ter, né, o filho. Independe de ser a primeira, a segunda, a terceira gestação, cada gestação ela é única. Mas eu sou, então, a Fernanda Zapparoli, né? Sou esposa do Guilherme Zapparoli, mãe do Giuseppe. Eu sou jornalista formada, sou pesquisadora, escritora de 2 livros. O primeiro foi A Mulher Segundo o Coração de Deus. E o Eu segundo, A tenho. Beleza... Ah, é? Ai, que bom, fico feliz. Eu vou reeditá-lo, reescrevê-lo esse ano. Vou Ai, que publicar. legal! A editora Eclésia vai publicar ele para mim, porque eu preciso atualizar. Ele foi lançado há 8 anos atrás, eu ainda era namorada do meu esposo, então a gente tem que atualizar. O meu marido me deu esse livro de presente quando eu estava grávida da minha primeira filha, e foi no dia do meu aniversário. E ele me deu Nossa! esse livro, o livro Todos os Caminhos Levam a Roma, da Scott Hahn, e o CD da Adriana Ser Mãe. Ai, pensa no tanto que, assim, que eu fiquei emocionada. Ai, parabéns, o livro é uma bênção. Obrigada, fico muito feliz. Ele não, as pessoas estão me falando como é que eu compro. Não tem como, ele foi retirado de venda, né? Após a minha saída da Canção Nova, eu vou republicá-lo pela editora Eclésia, então vocês vão ter que esperar um pouquinho. Fui missionária da Canção Nova durante 13 anos, né? Então eu entrei com os meus 18, hoje eu tenho 33 anos, então já faz um bom tempo aí. São 2 semanas, né, de vida fora de uma consagração leiga missionária, hoje servindo a minha consagração ao sacramento do matrimônio, eu, meu esposo e meu filho, a nossa comunidade, né? A nossa comunidade igreja doméstica. Eu estou nesse tempo novo da minha vida, né? Essa é a segunda live que eu faço. Até ontem eu fui fazer a primeira, eu vou contar aqui. Eu, Gisele, como é que faz para fazer live com outra pessoa? A minha vida estava muito, muito intensa. Os 2 últimos anos eu estava morando na França. Fui para a França com 5 meses de gestação, voltei tem 3 meses, vou fazer 4 meses. Então, tudo muito recente. Mudei de São Paulo para o Sul, mas agora estamos aqui com a internet, prontos para falarmos desse tema tão assim, tão gostoso, tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão desafiador para tantas mulheres. Então, eu estou muito feliz de ter sido convidada. Obrigada pelo convite. Ai, eu que agradeço, a honra é minha. Então vamos lá, só para a gente pegar um ganchinho, mesmo sabendo que você foi em missão, você ainda fazia parte de uma comunidade do Canção Nova quando você foi para a França. Como você já foi grávida, como é que foi, né? Chegar lá e assim, eu imagino que você já começou a pensar, meu Deus, onde meu filho vai nascer, né? A gente tem essas preocupações quando nós estamos gestando, né? Como é que foi assim a adaptação até você encontrar, sabe, assim, uma equipe, um obstetra, não sei como é que foi. Foi um desafio, acho que foi o maior desafio da minha vida. Eu costumo dizer assim, que bom que Deus não nos permite saber o que vai acontecer no próximo passo. Porque muitas vezes, se a gente souber antes, a gente não dá aquele passo, porque a gente fala assim, não, eu não vou dar conta. Então, andar, viver na fé, é esse andar sem saber o que virá. Mas eu costumo dizer que foi, assim, o maior desafio da minha vida, porque eu estava grávida quando eu fui transferida, né? Eu estava ali com poucas semanas, acho que umas 5.
E aí eu fiquei muito assustada, porque por mais que eu quisesse, né, ser, né, evangelizar as nações, eu vim, né, dos Estados Unidos. Então, isso diz de mim, né, a adaptação, a cultura, outras línguas. Mas eu estava num momento muito frágil, né? E aí nós fomos conversar, eu e o Guilherme, com as nossas autoridades, e a gente falou, olha, a gente está grávida, então como que é isso, né? A França vai ter como me acolher, vai ter como me dar suporte, sistema de saúde, como que vai ser isso? É isso mesmo? E aí foi acordado que sim, que eles me dariam todo o suporte, que era isso mesmo, que a decisão estava também nas minhas mãos, que se eu dissesse que eu não queria ir, eles respeitariam. E ali eu e o Guilherme, a gente foi rezar e a gente foi fazendo as contas, a gente não. Então, se eu vou antes, né, quanto antes, então vamos. E ali eu fui e comecei um processo assim de luto interior, porque eu tinha as minhas expectativas. Então, eu tinha minha obstetra, eu tinha ganhado todo o quarto do Giuseppe e minha cunhada e meu cunhado foram morar na Alemanha. E eles tinham um quarto maravilhoso para os filhos, que era berço provençal, guarda-roupa provençal, que eu jamais teria como comprar, sabe? E aí eles foram para a Alemanha e nos deram de presente. Então, nossa, eu era felicíssima só de ver o quartinho, as roupinhas, coisas que a gente já estava assim, né? Criando, sonhando. E de repente eu tinha que pegar 4 malas, eu e o Guilherme, e colocar tudo que a gente tinha ali em 23 quilos, que é nada. Então, assim, esse foi o primeiro desafio, desprender, deixar, não saber o que encontrar, né? E aí eu, na fé mesmo, assim, hoje eu falo, sabe, consciente, que se eu soubesse tudo que eu ia enfrentar e viver, eu não teria ido grávida, sabe? Eu não teria. Mas como Deus não permitiu que eu soubesse, e eu fui, hoje eu ressignifico, eu colho muitos frutos bons. Eu tenho hoje uma gratidão a Deus por me permitir viver tantas experiências intensas. Porém, foi muito sofrido, entende? Porque você vai entender porque você é mãe. Quem não é mãe não entende muito, mas aí eu saí dessa estrutura, né, desse apoio familiar e de amigos e tudo mais. E chegar na França foi um grande desafio, porque eu não sabia falar francês. O Guilherme não sabia falar francês. É uma língua assim que a gente não tinha nem vontade de aprender. Graças a Deus, um dos frutos é o Guilherme, ele é fluente tanto na escrita quanto na fala, ao ponto que ele dá aula, ele é professor e é elogiado pelos franceses. Eu consigo me comunicar bem, entendo bem, mas eu falo com bastante sotaque e tenho dificuldade mediante o puerpério, tudo que eu vivi. Então a gente ganhou aí uma língua no nosso currículo, digamos assim. Já falávamos inglês e aí ganhamos o francês. Mas chegamos lá, a gente não tinha isso. Então, para minha maior surpresa, quando eu cheguei no sistema de saúde da França, que graças a Deus é muito bom, eu descobri que eu não tinha direito a um plano, ou eu não tinha direito a entrar no sistema, porque você tem que esperar 3 meses morando, mesmo indo com visto, tudo certinho, e depois dos 3 meses é ativar o sistema de saúde. E isso, assim, me apavorou, porque eu tava com 5 e esperar até 8 meses, como que se daria isso, né? E aí foi meu primeiro, assim, impacto e ter que me colocar no lugar de Nossa Senhora e falar assim, tá, mas Nossa Senhora também teve que ir para Palestina, né, para Belém, para ter o menino Jesus e ela também não tinha um plano de saúde. Então, o tempo todo eu tinha que encarnar o evangelho na minha vida para eu ter forças. Então, nós fomos, o hospital se responsabilizou por mim, ele viu as condições, né, o quanto que nós ganhávamos financeiramente, e a gente era considerado miserável, porque era abaixo do salário mínimo francês. Então, o hospital falou, olha, o que acontecer com o bebê em relação à gestação, a gente assume, né, o parto e tudo mais. E isso foi um grande alívio, graças ao sistema de saúde da França. O outro desafio foi que não existe uma obstetra que te acompanhe, né? No meu caso, né, hoje, se eu estivesse lá e engravidasse, seria diferente. Porque aí eu já tinha a médica de família que fala,
ela atende eu e o Guilherme e o Giuseppe, e é ela quem encaminha, por exemplo, precisa de um gastro, precisa de um cardiologista, precisa de qualquer outro médico, ela que encaminha, ela é médica da família. E não existe como no Brasil que a gente vai em especialistas, né? Não, você vai nela. E aí eu não tinha isso. Então eu ia para o hospital e cada consulta eu ia ser atendida por alguém, que era uma parteira, que se chama, né? Lá é sage femme, né? A mulher sábia. São as parteiras, seriam assim, não são as doulas do Brasil. E nem enfermeira também. Não tem muito assim uma definição aqui que eu poderia, a não ser dizer uma parteira. Então elas pegavam o meu histórico e aí eu tinha que falar tudo, né? E aí com tradução, a pessoa traduzindo, aí tinha coisas que eu falava e a pessoa que estava traduzindo não entendia. E aí gerava uma tensão nos meus atendimentos. Então, assim, graças a Deus que eu aprendi a dialogar muito com o Giuseppe. Então, eu sempre falava, filho, não é você que está me causando essa ansiedade, essa insegurança, esse medo, né? São as situações que a mamãe está enfrentando. Então, eu sempre dialogava para que ele não absorvesse aquilo como se ele fosse o problema. E chegou no momento, na minha terceira consulta, que eles sumiram com os meus papéis. O hospital perdeu tudo que tinha sobre mim. Aí eu desesperei, nesse dia eu chorei, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Sabe? Eu falei, como que vocês perderam, né? Eu tive que fazer tudo de novo. E aí eu vivi uma situação muito delicada, que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, inclusive, assim, nas redes sociais, digamos assim. Que foi que eles pediram para fazer um exame, um ultrassom normal, e eles falaram assim para mim, olha, seu filho provavelmente tem problema. Eu falei, problema? Como assim? Sempre, tudo que eu fiz sempre foi excelente na consulta, né, que eu fazia no Brasil. Não, ele tem, a impressão é que o fêmur dele tá menor e nananã, e a gente vai ter que repetir os exames. E eu fui repetindo, aquilo foi gerando uma tensão. Aí eles falavam, olha, seu filho é muito pequeno, ele é muito pequeno, ele tem problemas. E aquilo foi assim, eu falei, o quê? O que tá acontecendo? E eu fiquei desesperada, sabe? A minha mãe, eu lembro que eu coloquei o telefone, minha mãe tá acompanhando aqui. Eu coloquei o telefone na minha barriga e minha mãe começou a orar em línguas, começou a rezar, proclamar palavras de bênção, palavras de cura. E o Giuseppe mexia muito, assim. E ela me dizia, filho, eu sinto que ele não tem nada, sabe? Ela tá me dizendo, você não me disse sobre isso. Eu já te falei, mãe, que todos os detalhes não dá pra te contar, né? Porque aguenta coração de mãe sofre com a gente. Mas agora eu tô ótima. Passou. Mas e aí ali... E o que aconteceu? Meu diretor espiritual me catequizou. Ele, Fernanda, você tá num país que é a favor do aborto. Um país que aborta no hospital. E realmente, um dia eu estava na minha consulta, eles pediram para traduzir uma mulher que falava português, porque ela era portuguesa de Portugal, e ela estava com 5 meses, ela queria abortar. E aí o médico simplesmente deu lá a prescrição para ela, tudo, ó, você vai acontecer isso, você vai tomar isso, como assim, sabe, uma coisa super normal. E a gente ficou em estado de choque, eu nunca tinha visto aquilo. A gente não aborta, por que você vai fazer isso? Ela, não, eu não, já tenho 3, meu marido falou que não quer, eu vou abortar. Então, assim, uma coisa super normal, né? E isso me chocava. E aí o padre falou, para você querer abortar seu filho, eles não entendem que você tem a fé católica. Eles vão colocar vários problemas para você falar, então eu não quero ele, pode abortar. Eu falei, você tá brincando? Ele é assim que funciona. Eles falam e as mulheres falam, eu não quero esse filho especial, né? Esse filho doente. E eu fiquei horrorizada, isso tudo eu absorvendo e tendo que renunciar, e conversa com o Giuseppe. Eu falo que quem me salvou foi a Ludmilla, que é uma psicóloga, ela é doutoranda em desenvolvimento infantil de 0 a 3 anos. Ela vou fazer uma live com ela sábado, ela é doula. Ela me salvou, porque ela ia com toda a experiência de mãe, de psicóloga, me ajudando e me acalmando de doula, né? E sabe o que acontece, Gisele? Meu filho nasceu com 50 centímetros. Ele nasceu grande. Sabe? Meus sobrinhos nasceram com 48, 49, tipo, 47, 48. Meu filho nasceu com 50. Meu filho nasceu perfeito, não tinha nada, até hoje. A única coisa que ele pegou em 2 anos de vida dele foi uma virose. Sabe? Então, assim, era uma luta espiritual muito grande, né? Viver tudo isso. Chegar no quarto dele e ver um guarda-roupa assim muito, 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 muito antigo, não funcional, né? Graças a Deus tinha um berço,
Mas, assim, foi muito difícil pro sonho da mãe, né? O primeiro filho, não ter aquilo que eu tinha no Brasil para ele, né? Então, foi assim, ter que me superar muito grande, sabe? E depois viver tudo sozinha, porque aí eu não tinha amigos, família, né? Eu tinha uma pessoa que era uma amiga desde de jovem, que era a Edna, que é solteira, então não entendia muito a realidade de ser mãe nesse sentido, mas ela foi ali presente naquilo que ela podia. Mas você sabe, a gente precisa de alguém que fala, olha, isso aqui é normal, olha, não, tá rachado aqui o peito, mas calma aí, não apega. Não existia isso, existia eu e o Guilherme e as pessoas que nos davam suporte pela internet. Né? Então foi assim, uma das maiores loucuras da minha vida que eu não faria jamais de novo, mas que hoje eu ressignifico e colho frutos. Mas assim, o parto em si, ali o dia na França, Deus realmente nos amparou, porque o Giuseppe nasceu em parto normal. A França não, é engraçado, né? A França não é a favor de cesariana. Eles são meio contraditórios. Eles não são a favor de cesárea, então a cesárea é só quando é casos emergenciais, então eles fazem de tudo para ser parto normal. Então foi parto normal e ele nasceu, ele escolheu o dia 11 de julho, que é dia de São Bento, que é o padroeiro da Europa. Então o José tem toda uma missão dele mesmo. E foi assim, 8 horas de trabalho de parto ali, foi uma coisa assim bem tranquila nesse sentido. Ele nasceu, graças a Deus, a gente consagrou ele. E assim, nessa experiência, o tempo todo eu precisava agradecer a Deus pelas informações que eu tinha recebido sobre tudo que é parto, gestação, parto, pós-parto, amamentação, porque ali quem me auxiliava eram as informações e essas pessoas que Deus colocou na minha vida. Menina, realmente, assim, você partilhando, a gente que é mãe, a gente tem um pouco da angústia mesmo, né? Assim, não é fácil, né? Eu imagino que não foi fácil. E eu estava falando algo muito interessante, quando a gente passa por algum momento difícil, da gente conversar com o bebê, né? E acalmá-lo e dizer que tudo vai ficar bem. Porque eu passei também por algumas situações na gestação que era nítido, assim, instantaneamente eu sentia a Inês ficar muito assim, sabe, agitada e chutava demais, sabe, a barriga assim até mudava de forma e meu coração acelerava, eu ficava mal. E realmente, assim, a gente começar a conversar com o bebê, né, e orar pelo bebê e falar que aquilo não tem nada a ver com o bebê, né, algumas coisas que outras pessoas podem até achar que está diretamente ligada com a gestação, não, mas são dificuldades que acontecem mesmo na vida. Nossa, minha irmã, que história, né? Que história. Mas aí me diz, assim, quando você foi para casa, né? Não, ainda no hospital, depois que ele nasceu, né? Como é que foi, assim? Como é que foi a primeira mamada? Eles deixaram de ficar com você na primeira hora de vida? Como é que foi? Uma coisa muito positiva de ter tido o Giuseppe na França, e é engraçado que apesar de ter sofrido tanto lá, nós amamos o país. Hoje a gente ama a França, a gente ensina ele francês, a gente fala, o Giuseppe nasceu onde? Ele fala, na França, né? A história dele, o país dele, a gente quer que ele vá lá conhecer, porque uma das coisas assim, interessantíssimas, no final da gestação, a gente tinha aulas, encontros com todas as gestantes da mesma faixa ali, das semanas, né? E tinha uma das parteiras, né, que ela dava aula e ensinava a gente tudo. Então, ela ensinou a gente a questão de como é o parto normal, se o bebê está sentado, se ele está encaixado, se não está encaixado, os tipos de exercícios para fazer. Aí eles ensinavam da amamentação. Então, por exemplo, vai nascer e vai direto para o seu colo. Porque aí você faz pele a pele durante 2 horas. Então, o bebê nasce, eles te entregam no colo. Se você, a mãe, estiver exausta, ela pode dar para o pai ou para quem ela quiser, mas a mãe fica, o bebê amamenta, né? O colostro ali, ele tem a sua primeira mamada. E aí era sempre chocante, né? A França é um dos países que nasceu o feminismo. Então, muitas mulheres, assim, numa tranquilidade. Ah, mas eu não vou amamentar. Ah, não, não vai? Não, não quero. Vai ser mamadeira mesmo.
Ah, mas por quê? Não, eu não quero esse desgaste, não quero esse sofrimento para mim. Vai ser mamadeira. Aí ela explicava, não, mas os benefícios do leite materno e tudo aquilo emocionalmente, para tudo, né? Que você sabe. E aí no final, não, mas eu não quero. E aí a outra falava assim, ah, eu não vou porque 2 meses eu vou voltar a trabalhar. Então ele vai ficar na creche, então eu prefiro não dar já o peito, eu já vou dar uma mamar. Então assim, eu me assustava muito. Mas, ao mesmo tempo, as parteiras, elas motivavam a gente. Não, gente, dá o peito, né? É saúde do seu filho, é para sempre que você está formando. Então, eu fui muito consciente ali e eu falei, olha, eu vou amamentar no peito. E aí elas explicavam, ó, se rachar, vocês vão passar lanolina 100%. E aí elas explicavam, davam bem uma aula assim pra gente. Então, quando ele nasceu, que colocou no meu colo, né? E ali assim que eu peguei ele, primeiro eu entrei em estado de choque, que o Guilherme que viu, né? Tô vendo a cabeça dele e tal, e aquela emoção toda. E aí, quando me deram, eu entrei em estado de choque, o Guilherme, amor, você tá bem? E eu tava em estado de choque, assim, meu Deus, é meu filho, né? É muito louco, né? Tipo, meu Deus, ele tá aqui. E aí eu ensaiei antes, eu falei, Giuseppe, filho, eu sou sua mãe, prazer. Esse é seu pai, somos nós quem Deus confiou a você para cuidarmos, né? Eu quero te consagrar. E a gente começou a Nossa Senhora, Dom Bosco, sabe? A gente foi consagrando os nossos santos de devoção, João Paulo II e tudo mais. Aí nós rezamos por ele. E ali entre lágrimas, nós todos. E aí, logo quando o cordão umbilical se acalmou, o Guilherme quis cortar, né? Então, o Guilherme que cortou o cordão. E foi engraçado que depois que o Guilherme cortou o cordão, depois que a gente estava tranquilo, ele passou mal. As emoções, eu vou sentar. E ele sentou porque ele ficou assim, tipo assim, meu Deus, que adrenalina. Fernanda, isso aconteceu com a gente também, não no primeiro parto, porque meu marido não entrou comigo, quem entrou comigo foi uma doula amiga, só que o segundo parto foi domiciliar, eu tinha um sonho de parto domiciliar, conseguimos, e ele, assim, tava super tranquilo o parto inteiro. Eu até fiquei, assim, achando estranho, sabe? Super tranquilo. Aí, depois que eu já tinha ido pro quarto, depois de um tempo, sabe, que a parteira já tinha me avaliado, a Isabel já estava vestidinha, aí ele falou assim, ai, não sei, eu tô passando mal, vontade de vomitar, e foi passar mal, aí ele saiu. Aí a parteira me falou naquela aí, ela disse, segurou demais a emoção, sabe? Ele passou mal, né? O Guilherme foi a mesma coisa, ele precisou sentar, a adrenalina, porque eu tive os prômodos durante uma semana e eu fui no hospital 3 vezes, vai, ah, não, pode voltar para casa, vai, ah, pode voltar para casa, né? E foi assim, então ele já estava exausto também dessa expectativa, uma ansiedade para o Giuseppe nascer. E aí, quando me deram, né? E depois disso, ele foi, amamentou. E assim, é interessante que nos primeiros dias eu não senti dor, não senti nada, assim. Foi muito tranquilo. Até falei, nossa, eu vou tirar de letra. Mas eu sabia, né? Que depois é que vai calejando. Aí eu, ai, não, é tranquilo. Graças a Deus eu fui, né? Aquelas agraciadas. Então ele mamou direitinho e aí eles pesavam ele o tempo todo para monitorar. Eu fiquei 3 dias no hospital e aí ali eles monitorando tudo e eles engordando direitinho. Por mais que ele perde um pouco de peso e depois eles verificam se ele está tendo algum ganho com leite. E eu já tinha informação, não dê fórmula, mesmo que eles queiram, porque é normal a primeira semana, né? Desce aquele colosso, depois vai vir o leite. Então, como eu tinha informação, se eles viessem com qualquer outra proposta, eu não ia aceitar. Então, até uma hora eu tava muito cansada. Ela, você não quer tentar dar no copinho? Eu falei, não, não precisa. É o meu peito mesmo, meu primeiro filho, eu tô aqui pra isso, tá tudo certo, obrigada. E foi tão interessante que essa enfermeira, ela é uma senhora, Rita, ela ficou assim tão mexida com o Giuseppe, ela fez uma experiência de Deus tão forte com ele, que ela pediu pra gente, eu posso acompanhá-lo, assim, eu quero vê-lo crescer, eu posso ir na casa de vocês? A gente achou até assim, porque os franceses não são assim, eles são bem reservados.
E a gente deixou, ela foi várias vezes na minha casa visitar. Ela foi no aniversário dele de 1 ano. Ela me manda mensagem toda semana. É impressionante que ela fez uma experiência com ele, assim, sabe? E ali eu fiquei os 3 dias. O diferente para mim, ele foi tomar banho no segundo dia. Assim, eu sabia dos benefícios, mas eu ficava com medo dele ficar fedendo, sabe? Por causa, né, de toda o processo, a placenta e tudo mais. Mas, assim, eles têm uma água com cheirinho, eu não sei como é que chama aqui no Brasil, que eles passam, assim, para tirar só aquilo que é o grosso, e eles conservam. Isso é, assim, regra. Mesmo se eu falasse, eu quero dar banho, não existe. É no segundo dia. Antes de ir embora, ele toma o primeiro banho dele. Mas o cheiro é tão viciante que a gente nem. Você fica com cheirinho assim, você quer. Eu já tô doida pra engravidar de novo, porque eu tô querendo esse Ai, eu cheirinho. também. Duas, assim, quando eu começo a lembrar dos partos, algo que me marca demais é o cheiro das meninas, né? Quando eu consegui pegar, gente, Gente, cheirei. É algo muito singular. eu pego na luz, amiga, ela tem o cheiro do Giuseppe, todo bebê tem esse cheiro, na verdade. Ela, amiga, todo mundo tem esse cheiro, os bebês, né? Eu quero esse cheiro de novo, brincando. E aí, no terceiro dia, nós fomos para casa. Aí foi muito difícil. Porque ali a gente estava parado, né? Toda hora. O sistema de saúde da França é, 10. Assim. Eu queria ter tido todos os meus filhos lá, de verdade. Porque, primeiro, que é de graça, você não tem que pagar. Mesmo independe, depois eu entraria no plano, né? Mesmo. É interessante que eles não fazem diferenciação. Quem tem plano, quem é do SUS, nada. Tanto que a carteirinha é igual de todos. Então, os profissionais nunca sabem que tipo de forma, quem paga a sua saúde, se é o governo, se é você. Isso é muito interessante. E eu falava, eu queria ter tido todos os meus filhos, que seria tão assim. Porque o parque é humanizado, tem tudo, tem o chuveiro, a bola de pilates, é maravilhoso. Só que a questão, assim, para mim foi. Ali eu tava amparada, toda hora que eu apertava o vermelhinho, o que que foi? Ai, aconteceu isso, é normal, né? Não deixa dormir, eu não deixei ele dormir no berço. Capaz, falei, não, vai ficar aqui comigo. Vai que ele. Porque ela falou, olha, você precisa vigiar para ver se ele não. Eu esqueci o termo. Não é gofar, mas ele podia Regurgitar? soltar alguma coisa ainda do parto. Não era do leite. Alguma coisa que pode ainda ficar na criança, ela pode colocar para fora. Então, você monitora, nas 24 horas, você se reveza. Pra que ela falou aquilo? Eu falei, ele não vai ficar nesse berço. Então, assim, é o primeiro filho, né? Toda hora ver se tá respirando, coloca o dedo. Agora eu fico indo, né? Mas lá na hora, assim, tava ótimo. Quando eu cheguei em casa, eu e o Guilherme, aquele bebezinho, eu falei, meu Deus do céu. Aí começa o umbigo. Não pode sangrar. Se sangrar, você tem que ir pro hospital. Meu Deus do céu. E aí depois de uns 3 dias começou a sangrar o umbigo. Aí o desespero, não tinha ninguém para falar nada. Aí ligava, mandava mensagem para as pessoas que estavam me ajudando, fuso horário do Brasil, não respondiam. E aí aquele desespero, quando eu estava no carro indo para o hospital, chegava a parteira, ela me visitava e ela visita toda pós-parto durante 1 mês. Ela vai em casa, pesa para evitar desse bebê ir para o hospital. Então ela vai em casa, ela pesa, ela verifica a mãe, se a mãe teve pontos ou não teve, como que a mãe tá. Muito interessante. E aí quando eu estava indo, ela estava chegando. Aí ela foi verificar. Não, ela falou, na hora que vocês limparam, provavelmente é muito sensível, deu uma pequena fissura e saiu um pouquinho de sangue, não é uma infecção. Aí a gente, ai. Então, assim, coisas que, né, era só mamãe, minha mãe tá lá, fala, não, minha filha, né? Não, ai, como eu queria isso. Mas no próximo eu terei. Já falei, mãe, Amém. eu tenho alegria que nos próximos você terá. Então, assim, foi esse desespero de chegar e realmente não ter esse auxílio. Quem me socorreu mesmo foi a Ludmilla e a Deia. Porque eu mandava para as duas imediatamente a mesma mensagem para ver quem respondia primeiro. Como a Deia tinha três, e ela é minha amiga, e aí a Ludmilla é a profissional, eu mandava assim. Eu até falei, amiga, Deia, você pode ser pediatra, viu? Porque tudo que ela falava, todos os profissionais, eu tenho outra pediatra que me ajudava, a Lislânia, falavam, né? E aí aconteceu, saiu um sanguezinho na fralda dele, eu desesperei. Meu Deus!
Aí a Deia, não, é normal, são os cristais, não sei o que lá. E ela me explicava. Eu, ai, sabe? Então foi uma aventura. E me fala uma coisa, você teve baby blue? Aquela tristeza materna, quando a gente chega no hospital, a gente tenta ficar feliz, mas não consegue. Foi muito difícil, porque eu vivo, aqui não vou entrar nem delongar, porque mudaria o foco da nossa live. Mas eu tenho uma história, né, em que eu não vejo, não encontro fisicamente os meus pais há 12 anos. Então, eu sabia que isso viria à tona, né? A gente fica tudo mãe, né? Que é mãe, colo de mãe, comida de mãe, é a mãe também nascendo, né? Até então eu só era filha e eu me torno uma mãe. E eu sabia que isso ia vir à tona, né? Então veio à tona esse processo. O que eu fiz foi me preparar como eu podia. Então eu fiz vários anos de terapia no Brasil antes, já me preparando por essas situações. Conversei muito com a Ludmilla para ela poder me orientar o que fazer. Ela orientou muito o Guilherme o que fazer. E no início foi tranquilo, né? O Baby Blues eu já sabia que eu era bem assim, bem provável que eu ia viver. E todo fim de tarde, aquele choro, aí o Giuseppe chorava e eu chorava. Aí teve uma época que eu parei de chorar, e aí ele chorava mais. Aí a Ludmilla falou: não trava o seu choro. Muitas vezes o choro do bebê é o choro da mãe, que a mãe não consegue se expressar. Aí eu falei: meu Deus, até isso ele absorve. Ele absorve tudo, ele é sua esponja. Ele absorve por mais. Ali parece um bebezinho assim, né? Que não faz nada, mas ele absorve tudo. Então eu me permitia chorar, ia chorar no banheiro, tomar banho é ótimo para chorar, né? E chorava, chorava. Mas o que acontece foi, nós tivemos uma ajuda das pessoas que moravam nessa missão por 19 dias. Então, por 19 dias, essas pessoas foram algumas vezes à minha casa limpar, foi fazer o almoço e dar esse suporte efetivo, mas não tinha um suporte afetivo, porque nós não tínhamos amigos e familiares. Então, eram pessoas que entravam ali de uma forma, né, na sua bondade, ia fazer aquela faxina, mas não ia assim para abraçar, para conversar, para dar um beijo. A gente estava carente, eu e o Guilherme, né? Então a gente sentiu muito isso, a ausência do amor afetivo, né? De você olhar para o outro e falar: olha, você não tá bem, eu posso fazer alguma coisa por você, você quer que eu reze por você? Vem aqui, me dá um abraço. E isso foi muito sofrido para nós dois. Depois desses 19 dias, não houve mais nenhuma ajuda para nós, nenhuma. E isso foi, assim, muito complicado, porque nós morávamos numa casa no meio da vinha. Mas a vinha era no meio do mato. Então, pensa assim, mato, 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 sem iluminação de poste, sem uma infraestrutura. Na verdade, era uma casa que antigamente era onde os cavalos ficavam. Então, eles foram adaptando e tornaram isso uma casa. Então, não pensa numa fazenda bonita na França, igual nos filmes. Pensa numa casa pobre, lá na roça do interior de Minas Gerais, interior do interior de São Paulo. Era uma casa muito antiga, mais de 100 anos, e a infraestrutura muito precária. Parte de elétrica, energia elétrica e tantas coisas. Então, tudo isso, eu fui absorvendo tudo isso, entende? Eu fui absorvendo aquela realidade. E o Guilherme precisou, assim, fazer tudo. Então, ele ficou um mês comigo, como a gente não teve nenhuma ajuda, nenhum familiar, né? Então, ele ficou ali um mês, depois ele teve que ir trabalhar. Então, ele ia trabalhar, eu ficava o dia inteiro sozinha em casa com o Giuseppe, sozinha. E o que acontecia? O Giuseppe foi um bebê que não dormia no berço, ele só dormia no colo. E eu não sabia que isso era normal. Ninguém tinha me falado que a maioria dos bebês, fora os bebês anjos, dorme direto já no berço. O berço parecia que tinha espinho. Ninguém me explicou isso. E se esqueceram. E a Ludmilla me ajudou porque ela falava: Fernando, o mais importante é ele dormir para o desenvolvimento dele. Então, se é no colo, deixa ele dormir no colo. O problema é que eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia ir no banheiro, porque só tinha eu para pegar ele no colo. Então, assim, isso foi assim me corroendo. Então, o Baby Blues começou a avançar e começou a uma probabilidade de uma depressão pós-parto, porque aí eu ficava sozinho o dia inteiro na casa. O Guilherme chegava, ele tinha que fazer tudo. Tudo era limpar a casa,
passar a roupa do Giuseppe, ele tinha que fazer uma comida. Eu estava exausta. Hoje eu sei o quanto que é uma demanda de um recém-nascido. Eu não tinha noção, né? Eu pedi perdão às minhas amigas que tinham bebês. Eu falei, nossa, como eu era sem noção, solteira, podia ter te ajudado, recém-casada. Ai, me perdoa. Porque assim, eu falei, gente, como que eu ia lá só visitar? Porque eu não pegava e limpava a casa, não fazia uma comida, não levava um bolo. Mas a gente não era mãe, né? Aí elas, Sim, Fê, calma, a gente não tem noção até virar mãe. E eu comecei a me culpar muito por estar vivendo isso. Eu falei, meu Deus, né? Eu tô no... Meu sonho era ser mãe, eu tô aqui com meu filho e eu tô me sentindo mal, eu me sentia mal, uma tristeza. E aí eu comecei a ficar mal e a Ludmilla falou, Fernanda, não se culpa, porque existe um provérbio que diz que precisa de uma aldeia inteira para cuidar de um recém-nascido. Você e o Guilherme não vão dar conta. Quem vai cuidar de vocês? Né? Porque ela deu uma dinâmica. O Guilherme cuidava de mim e eu cuidava do Giuseppe. Só que ele tinha que cuidar de mim e da casa e do Giuseppe na madrugada para revezar. E uma hora ele teve 2 hérnias de discos, ele perdeu 7 quilos e ele falou: quem vai cuidar de mim? Então foi desesperador, sabe? E aí foi onde eu comecei a entrar numa depressão pós-parto e a Ludmilla falou: olha, vocês vão ter que pedir imediatamente que o Guilherme fique meio período com você, cuidando de você, cuidando de Giuseppe, para você se alimentar, para você dormir e para conversar com você. Senão você vai ter uma depressão pós-parto. E eu falei, não, eu não quero me expor, não quero pedir. O que que vão falar, o que que vão dizer? Muito preocupada com a imagem, né, para a comunidade, né, para ali as pessoas. E aí ela foi, assim, numa doçura, mas ela enfiou uma faca, assim, para cortar meu orgulho. Ela virou para mim e falou assim, Fê, ela é toda doce. Olhe para o Giuseppe. Aí eu olhei. Lindo, né? Ele tá tão gordinho, você tá fazendo um trabalho tão bem feito. Olha, parabéns. Você quer continuar amamentando ele? Porque eu era livre demanda. Você quer continuar sendo essa mãezona? Ela então peça agora a intervenção, porque senão você vai entrar com tarja preta, você vai ficar na cama e você não vai ter condições nem de amamentar, nem de cuidar do seu filho. Eu fiquei assim. Ela, eu estou falando como psicóloga. Você, mãe, expõe. Mãe dá cara, mãe dá vida. Se expõe. Se expõe para salvar o seu filho. Nossa, eu fiquei assim, sabe? Naquele dia, eu e o Guilherme ligamos para as autoridades. Ela formulou todo um e-mail de psicóloga, explicando que o que eu vivia era muito normal, que a maioria das mulheres vivem, que eu não tinha suporte, eu não tinha estrutura, não tinha pessoas para me ajudar, que era óbvio, óbvio que isso aconteceria. E aí ela foi muito assim, a Fernanda vive algo que qualquer pessoa viveria ou até pior. Então, o que ela precisa? De alguém que cuide dela. Só que ela não conhece ninguém, ela não tem amizade com ninguém. Essas pessoas são estranhas ainda. A única pessoa que ela tem confiança é o marido dela. Então, o marido dela precisa cuidar dela. E isso é um pouco mal visto. Ah, o homem que fica meio período em casa cuidando da mulher ao invés de trabalhar, né? Isso é mal visto pela sociedade. Mas ali a gente não estava nem aí o que as pessoas iam falar, porque a gente precisava salvar o nosso filho, salvando a mãe dele. E aí o Guilherme se expôs, né? E ele até, assim, o Guilherme não é uma pessoa emotiva, não é de chorar, e ele chorou no telefone. Ele falou: eu preciso cuidar da minha família, chorando, eu preciso. E aí autorizaram. E aí eu fiquei naquela cobrança de querer melhorar logo para liberar ele, mas aí foi o que me salvou, porque aí eu chorava, eu comia, né? Eu tinha o meu tempo. Por mais que eu soubesse que as pessoas ali estavam algumas julgando, porque julgam, acabam julgando, eu vivi um processo de conversão muito grande no meu luto de filha para mãe. Eu o tempo todo dos julgamentos eu pensava assim, se meu filho tem vida e saúde, vale a pena. Se meu filho tem vida e saúde, vale a pena. Por isso que eu falo muito para as mães, não se culpem, não se julgam. Né? O Guilherme e eu fizemos essa semana, falamos como foi o nosso puerpério, né? Qual o papel do homem no puerpério, como que foi o meu. E eu falo muito isso, não se culpe. Não olhe para o seu filho e fala, nossa, não era para eu estar sentindo tudo isso, né? Não, é hormonal, sabe? A exaustão era imensa, não tinha ninguém para nos ajudar.
Então eu tinha exaustão de falar, gente, eu vou ficar louca, entendeu? E graças a Deus e a intervenção do Guilherme, que se eu não tivesse um homem virtuoso, um homem de Deus, eu não sei se eu daria conta mesmo. Eu me estabeleci. E aí eu fui melhorando, sabe? Eu fui melhorando, a Ludmilla foi me atendendo, meu psicólogo anterior a ela foi me atendendo, a Deia foi intervindo e conversando muito comigo. A minha mãe, nossa, eu comecei a ligar pra minha mãe começou assim, sabe? A ficar muito preocupada, por isso que eu não contei tudo pra ela. E essas pessoas foram me ajudando, me ajudando, me ajudando. E eu consegui vencer que não chegasse a desenvolver uma depressão pós-parto. Mas eu tava ali, a Ludmilla falava assim, você tá na porta. Se você der um passo, essa porta abre e você entrou. Então era muito sério, entende? Então quando a gente tem a ajuda adequada, a informação adequada e tudo mais, é possível você dar esse passo para trás para você não ter que ser dopado e não poder amamentar, né? Que a amamentação para mim foi assim uma graça, né? Uma graça na minha vida. É isso que eu quero, é nesse ponto que eu queria chegar. Dentro disso tudo, né? Dessa situação tão delicada que é o puerpério, que é a chegada do nosso primeiro bebê, que a gente está descobrindo tudo. Dentro de tudo isso, o que significou e o que significa a amamentação para você? Olha, eu vou te dizer, a amamentação foi que me deu forças para lutar. Porque assim, como eu falei, você 6 meses, você é exclusiva, né? Até a introdução alimentar, você livre demanda, né? Eu quero dar toda a imunidade que meu filho precisa e era o meu momento de me conectar com ele. Eu li vários livros sobre psicologia da gravidez, sobre relatos de parto. Eu sou muito estudiosa, então eu estudo muito, então eu fiz vários cursos, fiz curso à distância, fiz curso presencial, fiz curso de tudo que você pode pensar, de amamentação, de doula. Então eu sabia de todos os benefícios. E aí, quando começou a rachar, a primeira vez que deu febre e pedra, eu falei, sangue de Jesus, que é isso? É uma dor que parece que você vai ficar sem braço. Liguei desesperada para a Deia, entre todas as pessoas que eu mandava a mesma mensagem. Ela foi e falou, e foi até engraçado, ela em Utiba falou, Gui, pega o peito da Fer, igual vaca mesmo, e tira o leite, ordenha. A gente ri agora, sabe? E ela falou: tem que ser o Guilherme, porque você vai ter dó de você. E você não pode ter dó. Eu falei, Gui, chacoalha. Aí eu lembrei do curso que eu fiz de amamentação com a Ludmilla. Chacoalha, igual um milkshake. Chacoalha. E aí ele foi desfazendo as pedras, né? Gente, foi fantástico. Foi o que me salvou, assim. Aí a febre passava. Aí eu quase desenvolvi uma mastite mais para frente lá e já tava com quase um ano, nem esperava e deu aquelas pedronas. Então eu percebi que é sempre esse monitoramento. E ali na amamentação, por mais que rachou, né, ardia, às vezes eu ia dar o peito, eu pegava assim na perna do Guilherme, no braço, e as lágrimas caíam e ele ficava assim, ele chorava comigo. Eu falava, é isso mesmo? Tipo, ele já queria assim, você não quer dar uma fórmula? Eu falei, é isso que meu filho precisa. Eu preciso ser mãe. Madrasta, o mundo tá cheia, né? Eu preciso ser mãe. E eu li por ele, até que passa essa fase, né? Ufa, que vitória! Aí fica aquela coisa maravilhosa. Aí é aquela mãozinha que vem aqui e que dá aquele cheirinho, aquela risadinha. Quantas vezes aquele olhar, gente, aquele olhar que olha na nossa alma, né? Ele entrava assim na minha alma, aí eu chorava. Não, era um momento assim maravilhoso. E até hoje, né? Porque eu ainda continuo. Mas para dizer assim que foi o que me deu força, sabe? Que eu olhava para ele ali, a gente se conectava e eu falava assim para ele: olha, filho, por você eu faço tudo. Que lindo! E é isso mesmo, é isso mesmo. Eu lembro de uma vez também que na madrugada eu estava exausta, a minha primeira filha devia ter uns 2 meses. E aí, de repente, ela parou de mamar, né? Olhou para mim, deu um sorrisinho. Nossa, como se eu tivesse tomado um energético ali, sabe? Assim, o cansaço foi embora, me senti renovada. E como isso é, assim, lindo, né? A gente, assim, se conectar, como você falou, com o bebê. E aí, Fernanda, me fala como que você viu esse prolongamento do processo de amamentação, né? Como que foi para você? Eu quero
eu quero amamentar durante mais tempo, né? Como é que foi isso? Foi natural? Como é que foi? A princípio, eu sou uma pessoa assim, eu sou metódica. Então, eu me organizo a longo prazo, curto, médio e longo. Então, eu me organizei. E assim, isso que caiu. Muita coisa continua, mas caiu com a maternidade. Então, eu me organizei assim. Você livre demanda até 6 meses. A introdução alimentar consolidou. Vai ser o complementar, então desmame noturno, então ele vai mamar de manhã e à noite. 1 ano, encerramos. Eu sei que o ideal era até 2 anos. Eu sabia. Mas eu falava, não, vai ter 1 ano, porque eu vou já começar a tentar engravidar. E aí eu não quero que ele faça esse processo de desmamar e eu grávida ele achar que é por causa do próximo bebê. Tá bom. Mas a vida foi muito assim, muito, como que eu posso dizer? A vida foi muito generosa. Eu vou falar generosa comigo, porque ela foi me encaminhando a não parar. Por quê? Deu 1 ano, e aí eu fui me organizar para começar a ver que tipo de leite que eu ia dar e tal. E aí eu fui pesquisar sobre isso. Nessa parte de pesquisa já entrou uma grande, hoje eu posso dizer uma amiga, uma nutricionista. Uma época foi a Fabrícia que me ajudou muito, mas a Renata, ela me ajudou nessa fase da introdução alimentar até hoje. Ela já está me ajudando para a próxima gestação. E aí a Renata foi falando para mim, assim, olha, Fê, a gente tem que ver os tipos de leites. E ela foi me ajudando a escolher qual leite que eu ia comprar para dar para ele. E ela foi explicando, me respeitando das minhas escolhas e tudo mais. Quando eu estava nesse processo e por fim eu escolhi qual era o leite, eu fui transferida para o Brasil. Eu não esperava, não estava nos meus planos. E aí aquele baque. Falei, não, calma aí. Eu não vou começar a dar um leite aqui para ele, para daqui 3 meses eu chegar no Brasil e ter que dar um outro leite. Aí ele vai viver 2 processos. Segundo, ele vai perder tudo. O quarto dele, a casa dele, o país dele. E ele vai ter que se adaptar a uma nova casa, um novo país. Qual que é a única coisa, fonte de segurança para ele? Eu. Mãe é mãe. É o peito. Falei, então eu não vou tirar o peito. Porque aí aconteça o que acontecer, e aí eu voltei a ser livre demanda. Falei, ele pediu, eu dou. Porque eu sabia que era emocional. Não era uma questão mais nutricional. A nutricional eu já tinha feito direitinho. E aí a vida me fez falar, não é hora de parar de amamentar. Então eu continuei amamentando. A minha médica começou até a brigar comigo. Ela falou, você tá exausta, você tá assim porque você ainda amamenta. E você tá sem... Eu comecei um processo depois da minha transferência de desnutrição. Eu cheguei num peso de 46 quilos. Hoje eu tô com 48,500. Ainda não ganhei até o peso que eu preciso, que é 52, 54. Falei que engravidando rapidinho ganho. Mas, mediante as situações, esses sofrimentos muito concretos, não havia apetite, né? Era muita loucura para administrar e ainda ter que passar uma força para ele dizer, não, tá tudo bem, filho, a mãe tá aqui, o pai tá aqui, tá tudo bem. Então, e aí a minha médica foi vitamina D, foi ferro, foi um complexo de vitamina, porque eu falei para ela, eu não vou parar de amamentar. Foi muito firme com ela e ela me respeitou, essa médica francesa, muito querida. E aí eu comecei a tomar essas vitaminas e que me ajudaram muito a se me reerguer. E continuei dando. Então, a viagem, até a gente desfazer a casa, ele me pedia, seios em inglês, eu alfabetizo meu filho em inglês, porque eu morei nos Estados Unidos. Seios em inglês é boobs. E ele fala boo. Então, ele fala boo, é peito, que é mamar. Aí, toda vez que ele olhava para mim no meio da mudança, fazendo ele boo, eu parava e dava. Porque eu sabia que ali era o emocional dele. E aí eu ia conversando com ele. Olha, filho, vai dar tudo certo. A gente não tá desfazendo dos móveis, mas a gente não vai desfazer de você. Porque aí eu fui pesquisando e pessoas foram me ajudando. Olha, ele como criança, ele absorve assim, nossa, ela tá desfazendo a casa, tá desfazendo os móveis, vai desfazer de mim também. Isso é angustiante para a criança. Então verbaliza para ele, filho, você vai com a gente. Olha, essa mala vai colocar as roupas e você vai com a gente. Então tudo a gente conversava, ele foi participando, a gente
escolheu um quarto para colocar toda a bagunça e a casa foi ficando harmônica até o quarto dele foi a última coisa que a gente desfez. Nós deixamos as nossas roupas para trazer os brinquedos dele, porque falaram, traga os brinquedos, traga as coisas dele para ele chegar, olhar e se localizar, porque nós saímos do inverno da Europa para o Brasil 40 graus em janeiro. Então, assim, era muito agressivo para uma criança. E a gente chegou a dialogar sobre isso, mas enfim, a gente precisou voltar. E aí, o meu marido foi o que mais se sacrificou. Assim, ele trouxe peças contadas na mão, né? Eu ainda me desfiz de muita coisa, mas trouxe pouca coisa, assim, mesmo, pra gente priorizar as coisas dele. Então, desde um leão desse tamanho, assim, imenso, a um elefante, porque ele ama. A gente fez as loucuras de um pai e uma mãe que ama o filho, né? E aí a gente, no peito, ele foi encontrando esse suporte. Na viagem inteira do avião, ele queria, eu dava. Mesmo quando ele não queria, eu dava. Às vezes eu via que ele estava muito assim, angustiado, eu tacava o peito. Aí, às vezes, ele mamava pouquinho, já não queria, mas eu vi que ele ficava melhor. Então, a gente chegou no Brasil, foi todo um processo, porque aí o fuso horário, 5 horas. Aí ele queria almoçar 9 horas da manhã, porque é o horário dele de almoço na França. E não tinha comida, eu não tinha infraestrutura na minha casa para fazer comida. Pedi algumas pessoas que falavam, você precisa de alguma coisa? Eu falava assim, eu preciso da comida do meu filho. Eu como pão, mas preciso que ele coma. Você pode preparar essa comida? Então eu fui delegando, eu aprendi com a Ludmilla também. Quando as pessoas te falam assim, você precisa de alguma coisa? Fala para ela o que você precisa. E aí, hoje nem me pergunto se eu preciso de alguma coisa, porque eu falo. Então eu falo, você precisa de alguma coisa? Sim, eu preciso do almoço e da janta dele. Eu preciso disso, entendeu? Então eu falava. E eu fui até eu ter um mínimo ali de suporte que eu precisava para eu começar a voltar a cozinhar para ele. Aí teve outra coisa, o paladar, a comida era diferente, ingredientes. Então eu tive que fazer a transferência, ele pedia as coisas que ele estava acostumado e não tinha. Uma das coisas assim que eu lembro assim dessa parte da alimentação, né, do peito, a gente sempre fez, eu fiz a introdução alimentar tudo na mesa. Tudo é a mesa é o lar, é um dos altares da nossa família. E ele tinha o lugar dele na mesa, a cadeira dele, né? E eu tive que deixar o cadeirão porque não deu para trazer. E a gente tinha uma cadeira que ela é portátil, que eu levava para o trabalho para ele ficar lá comigo. Então ele reconhecia essa cadeira, ele se alimentava nela também. E ela pesa 4 quilos, é 4, né, amor? 4 ou 5? 4 quilos. E eu falei com o Guilherme, a gente vai levar essa cadeira. O Guilherme, você tá louca, né? Uma mala tem 23 quilos, menos 4 quilos da mala é 19. Não. Eu falei, não pode tirar minhas coisas. A gente deixa as nossas coisas, eu deixo calça, deixo roupa, eu vou levar essa cadeira. Porque eu sabia que quando eu chegasse no Brasil, ele ia procurar o lugar dele. A gente chegou, a mudança, aquela loucura, sentamos, deu a hora de comer, falei com ele, filho, vamos comer. Ele começou a rodar em volta da mesa e ele ficava assim chorando e a gente não entendia o que ele estava falando. Aí a gente parou e eu não entendi, assim, eu tava meio, na verdade, assim, ainda em choque. Aí o Guilherme se atinou ali, correu, abriu a mala, pegou essa cadeira e colocou. Você tinha que ver a alegria dele. Ele falava, o lugar do neném, o neném. A gente chorou ali. Eu falei com o Guilherme, aí o Guilherme falou, valeu esses 4 quilos. Eu falei, graças a Deus que eu me escuto. Então, assim, são experiências, assim, difíceis, mas que eu fui me remetendo muito também, assim, eu preciso respeitá-lo, entende? Ele é um ser humano, ele tem as vontades, os desejos dele, nem sempre a gente tem paciência, a gente está bem, mas a gente precisa se esforçar de pensar que ele é uma criança e absorve tudo o que está acontecendo, sim. Que as pessoas dizem, ele é criança, nem liga. Não, isso é ignorância de quem fala e sem informação nenhuma, entende? Então, não. Então, essa coisa, desde a conexão do amamentar ao sentar à mesa, entende? Então, hoje, agora eu faço um diálogo, porque aí a gente mudou, imagina, a gente chegou no São Paulo, ok, ficamos lá, janeiro, fevereiro, março, mudamos, nos desligamos da Canção Nova e viemos morar no Sul. Mais uma mudança, então em 2 anos, menos de 2 anos, meu filho viveu 3 mudanças, sendo 2 de país. Eu estava lá em Cachoeira Paulista falando, eu vou desmamá-lo.
Né? Agora estamos no Brasil, perguntei à pediatra, ela me deu a fórmula, fui lá, anotei a fórmula para comprar. Quarentena, pandemia. O que que o meu filho precisa? De imunidade. Aí eu já sabia que eu ia me desligar da Canção Nova. Eu não vou poder desmamar. Não posso, é desumano. De novo, ele vai mudar de novo. Ele vai perder o quarto dele, ele vai ter que ganhar uma outra casa. Tudo de novo. Como que eu vou desmamar? Não vou. Simplesmente guardei lá o nome. Falei com a nutricionista Renata. Chegamos até agora 1 ano e 9. Júlio tá aqui, né? Vamos até 2 anos. E depois não precisa dar leite mesmo, né? A Ludmilla tá aqui, ó, ela tá toda orgulhosa. E eu chamo ela de minha salvadora. Eu falo, você não é Jesus Cristo, Lud, mas você me salvou. Mas aí a gente, agora aqui no Sul, sabe? Ele tá assim, qual o processo? Ele tá pedindo peito em horários que não é. E eu sei que é o emocional dele. Mas como a gente tá muito bem, a gente tá em Deus, a gente tá em paz, assim, eu converso com ele. Então, por exemplo, ele de madrugada, 1 hora da manhã, ele mama só de manhã, tipo 5, 6, e antes de dormir. Ele mama, banho, cama. Mama, terço, banho, cama. 1 hora da manhã ele bu, bu. Eu falei. A primeira vez, quando a gente chegou aqui na casa nova, eu dei. Aí na segunda eu comecei, filho, não é a hora do bu, é hora de dormir. Fecha o olhinho e dorme. Ele, pum, pum. Filho, a mamãe não vai te dar o bu, porque não é hora de dormir. Aí ele fica. Aí, essa noite foi mais difícil, sabe? Ele exigiu mais, assim, mas eu consegui ser firme e ele vai. Então, assim, agora eu tô ajudando ele a entender que é uma vez de manhã, uma vez à noite. Mas graças ao peito, eu vejo uma criança segura, uma criança estável, uma criança feliz. As pessoas olham para mim e falam, é muito saudável. Ele não come besteira. O primeiro chocolate dele, ovo de Páscoa, foi agora, na Páscoa. O primeiro chocolate da vida foi na Suíça há pouco tempo, um pequenininho, só porque estava na Suíça em missão. E ele não come besteira, ele só come frutas, legumes, verduras, e ele é forte. Eu falei, nossa, se ele comesse besteira, ele ia ser obeso. Então, assim, forte, saudável, feliz, é uma criança que... eu olho para ele e falo, cara, a gente se arrebentou, entendeu? Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu. Essa era a nossa meta. Que ele não fosse afetado de forma que ele se tornasse uma criança doente, uma criança carente, uma criança que não se desenvolvesse. Né? E agora a gente está se respirando, mas foi sem dúvida a amamentação. Assim, eu sou a favor, eu levanto essa bandeira, eu defendo, eu falo, olha... Né? A minha comadre, a Jane, ela fez o seu curso, inclusive. A Déia indicou para ela e eu falei, Jane, quando doer, apertar, você liga para mim ou para a Déia, porque eu vou falar na sua cabeça. Não desiste, não. Eu sei que ela não vai desistir. Mas porque às vezes passa assim, que desespero, aquela dor, mas a gente tem que pensar a longo prazo. A gente, assim, eu formei a saúde dele para a vida inteira dele. Fernanda, vai cair aqui. A gente pode voltar para a gente pegar só mais 2 minutos de finalizar? Pode ser? Claro, pode. Pode encerrar aí, eu vou esperar. Ok. Oi, querida. Olha, que história, que testemunho. Nossa, quantas aventuras. E assim, depois de tudo que você falou, fica mais claro para a gente entender que a amamentação, o leite materno, ele não é somente alimento, é muito mais, né? Como você partilhou, que foi tendo a necessidade, né, de mudar os seus planos conforme as coisas iam acontecendo e como isso trouxe segurança, estabilidade emocional, afetiva para o seu bebê, né, e muito mais saúde. Eu lembro de um dia que eu estava na emergência com a minha filha mais velha, e aí o médico falou assim, o que ela comeu hoje? Tá falando, não nada, ela só mamou, e ela já estava com quase 2 anos. Falei, ela ainda mama? Eu falei, mama. Ele falou, olha, parabéns, isso vai fazer diferença para ela, para a vida dela agora e quando ela tiver 100 anos. Aí eu fiquei feliz, sabe? Nossa, então a gente vê que a amamentação ela é algo muito maior, né?
A pediatra dele, agora aqui no Brasil, falou uma coisa que eu não sabia. Eu sabia da parte nutricional, a probabilidade de ter, assim, eliminar tipos de doenças que ele poderia ter na vida, desde cardiológicas, obesidade, pressão e tudo mais. Mas ela falou que várias pesquisas hoje são comprovadas que a criança que amamenta até 2 anos, ela tem no futuro uma probabilidade de ter casamentos mais estáveis muito maior do que as crianças que não amamentaram. Aí o Guilherme, sério? Até ele falou, como assim? E eu fiquei assim, assustada. Ela é porque no caso ele vai ser um adulto seguro de si. Ele tem a segurança emocional dele. Então ele é uma criança estável. Ele vai ser um adulto estável. O que você está fazendo por ele vai determinar a vida dele inteira. Eu fiquei assim, porque eu nem imaginava. Então, assim, hoje eu vejo que foi a providência de Deus que quebrou aquela Fernanda que eu te falei, né? Metódica, a longo, curto, longo. Né? Hoje eu aprendi assim. Eu preciso me deixar ser guiada por Deus em como ser uma mãe, né? Segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Então, para ser essa mãe, eu preciso me deixar sempre me moldar, né? Eu preciso sempre buscar as informações corretas, sabe, Gisele? Uma das coisas que eu não me arrependo, todos os cursos que eu fiz, que eu adquiri, sabe? Cada centavo que eu gastei. Porque, de fato, me salvou. Eu estava numa situação que eu não tinha ninguém. E se não fosse as informações certas, eu não sei o que seria. Não sei que tragédia poderia ter acontecido. Então, eu falo assim, eu fiz investimento que hoje eu colho frutos, sabe? Eu olho assim e falo, nossa, é como eu sou grata, né? E eu não me arrependo em nenhum momento, sabe? Eu erro muito porque eu sou gente, você sabe, a gente é mãe, tem dia que a gente não tá com paciência, a gente tem as nossas lutas, os nossos combates, mas eu não tenho dúvidas que eu sou uma mãe suficientemente boa para o meu filho. Eu sou a melhor mãe que ele poderia ter. Eu dou o meu melhor por ele. E é por ele que eu escolhi, por exemplo, hoje estar aqui integral com ele, né? Educando ele, estando com ele. É uma escolha por causa dele. Se não fosse ele na minha vida, eu não escolheria. Então hoje eu olho para ele e os outros que virão e eu falo, poxa, ele mudou. Eu falo assim para ele assim, filho, você mudou na mãe o que o pai não conseguiu, o que a vovó não conseguiu, o que o psicólogo não conseguiu, o que o diretor espiritual não conseguiu. Você em menos de 2 anos, você mudou na mamãe. Né? E às vezes assim, quando ele tem alguma atitude que me irrita, me tira do sério, aí eu falo assim para ele, a sua sorte que a mamãe estuda. Ele fica me olhando. Porque, por exemplo, assim, eu sou do diálogo, não sou da obediência, né? Eu não sou da palmada, nem, né, tudo mais. Enfim, isso é um outro assunto. Mas às vezes dá aquela vontade, de dar aquele tapa assim na bunda, né? Que tá chegando o Terrible 2. Aí eu olho bem pra ele, agradece a Deus que a mamãe estuda, viu, filho? Agradece. Eu acho que em breve ele vai começar a falar isso. Agradece que a mamãe estuda. Porque a gente precisa, senão a gente mete os pés pelas mãos, a gente acha que aquilo que fizeram com a gente era o melhor, e às vezes não era, era o melhor que nossos pais podiam usar na época, mas hoje a gente sabe que não é. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela providência dele que foi me conduzindo a amamentá-lo até os 2 anos. Querida, que partilha edificante, gostosa. Como a gente aprende, né, com a história, o testemunho de outras pessoas. E a gente recebe meio que um norte, né? Quando chegar um momento difícil para a gente também, a gente lembra, né, daquela história. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo por você ter, assim, disponibilizado o seu tempo, que Deus possa te recompensar ricamente, né, Amém. por essa um pouquinho, por estar aqui partilhando com a gente sobre a sua história. E para a gente finalizar, né, até falar para o pessoal aqui que quando eu finalizar, eu vou começar a terceira live do desafio da primeira mamada de mama. Eu vou falar sobre os desafios da amamentação. E assim, deixa uma última palavra, né, sobre aleitamento materno para as mães que estão aqui nos assistindo, para as gestantes, para aquelas que querem ter uma experiência diferente. De repente tiveram uma experiência difícil com a amamentação, não conseguiram amamentar, mas querem amamentar. Deixa uma última palavra para a gente encerrar.
Eu ia falar isso, a gente está inspirada, a gente está no mesmo. O Espírito Santo está soprando aqui aí, porque eu ia falar para dois públicos. Eu quero falar primeiro para o público que está na sua primeira viagem, a mamãe da primeira viagem, né? Não desista, busque as informações corretas, né? O que fazer, realmente escreva, tenha isso anotado. Então, por exemplo, se te deu febre, por exemplo, compressa gelada ou quente, tira esses mitos, entende? Saiba o que fazer, não faça aquilo que está na internet ali. Tem muita informação na internet, mas você precisa da informação certa. Depois, anota mesmo, entende? Quando sai muito, deu pedra, como que. Todas essas informações, possíveis situações que podem acontecer com você, para quando acontecer, você tá amparado ali. Você tá com a informação correta, ok? Não desista, porque o seu filho vai ser formado para sempre a partir da sua capacidade de ser um pelicano. O pelicano, ele tira pedaço dele para alimentar os filhotes. É a mãe que ali com sangue, com dor, tira pedaço dela. Tudo que você comeu, que você vai dar para ele, né? Para esse filho ou essa filha. Então, faça esse processo. Cuida da sua alimentação, sabe? Eu comi muito abacate, ainda bem que eu gosto, porque é a gordura boa, né? Então, assim, cuide da sua alimentação, se cuida, peça ajuda, não viva o que eu vivi. Peça, por mais que você peça, mas tenha certeza que vai ter alguém para dar suporte para vocês, para que a exaustão das mamadas não te façam desistir, tá? E para o próximo público, é o público que não conseguiu amamentar, né? Ou teve uma mastite, teve que fazer uma cirurgia, ou acabou dando fórmula, enfim, pega errada. Olha, cada filho é um filho. Então, cada gestação é uma gestação. Cada amamentação é uma amamentação. Eu sei que o que eu vivi com o Giuseppe é a minha história com ele. Pode ser que meu próximo eu vou sofrer muito mais. Ou pode ser que eu nem vou sofrer, mas pode ser que vai ser diferente. Porque eu vou estar diferente, meu corpo está diferente. Nós somos diferentes. Nós somos mutáveis. A gente não fica ali estático na vida. Então acredite que você pode amamentar. Lute por isso. Aí você ainda mais tenha não só as informações, mas como especialistas que podem te atender caso você precise de uma intervenção imediata. Mas assim, não desistam, gente. Nós não podemos deixar com que o feminismo entre nesse processo de amamentação, porque o feminismo faz o quê? A mulher, meu corpo, minhas regras. Então eu não quero me sacrificar em prol da vida do meu filho. Então, como eu disse lá nos cursos que eu fazia na França, né? Eu prefiro dar o leite, eu prefiro não amamentar porque eu não quero esse incômodo. Não. Né? Nós somos mulheres de Deus, nós somos mulheres cristãs e nós precisamos, como Cristo, dar a nossa vida pelos nossos filhos, a quem Ele nos confiou, né? Se nós casamos, é porque nós estávamos conscientes de que Ele nos enviaria filhos para educarmos eles na fé. Mas não só na fé, mas também para darmos vida. Né? A criança recém-nascida, né, Gisele, se a gente não alimenta, ela morre. É óbvio, é fatal. Então, ela depende 100% da mãe, né? Então, assim, dê de si da melhor maneira que você possa e não desista. E é isso. Deus abençoe todos nós e vamos para esse desafio de hoje. Amém, querida. Deus abençoe. Uma ótima noite de descanso para vocês. Uma noite muito abençoada para o Pepe. Ele dormiu muito bem. E, ó, de verdade, se você precisar de alguma coisa que puder te ajudar, tá? Pode falar. Gisele, eu estou te aguardando para minha próxima gestação. Pode deixar. Agora não vai ser só a Deia Ludmilla que vai receber minhas mensagens. Agora eu tenho o seu WhatsApp, Gisele. Obrigada, querida. Beijo. Tchau. Tchau.